amor não tem cor. Pra nós, ele é vermelho, branco e... Salve Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje estreia de programa novo, Fete com você, programa que vai trazer você, seguidor, que quiser vir aqui trocar uma ideia e contar a sua história com o São Paulo Futebol Clube. E hoje, nada melhor que ninguém para contar essa história, porque eu vou contar a minha história com o São Paulo. Tá chegando hoje aqui, meu pai, Romildo Farias, está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho dessa história que a gente tem com o São Paulo Futebol Clube. Tem resenha pra caramba aqui, hein? Vamos contar aqui que tem história pra caramba. Mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e também deixe aquele like bacana para que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais, @tricolor_fete, @tricolor_fete. Underline aquele risquinho lá embaixo e Fete se escreve F-A-T. F-A-T. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos falar aqui. Primeiro, pô, pai, prazerzaço receber você aqui. O Né? prazer é meu, No dia nem. Cara, assim, uma a satisfação gente imensa. nunca imaginava poder fazer um negócio desse, né? Registrar um momento desse daqui. Então, para mim, é muita satisfação. Eu vou contar um pouquinho da história porque que eu criei o canal, inclusive, né? Porque foi eu vou ser um dos maiores culpados, não só por eu ser São Paulino, mas também pela. Eu contei isso daqui até no canal do Irmandade Tricolor. Mandar um abraço aí pro Igor e pro Andrei aí, que são os administradores aí do canal Irmandade Tricolor. Eu contei um pouquinho dessa história, que, tinha uma vida meio maluca, né? Você sabe melhor que eu aí. Fiquei 16 anos, trabalhava que nem um condenado ali, 14, 15 horas por dia. De um dia pra noite minha vida mudou e eu desacelerei totalmente. E aí eu lembro que eu fui almoçar na sua casa. A gente tinha comprado o Roku lá para colocar na televisão. Uhum. E cheguei lá, você tava mexendo no YouTube e vendo um monte de coisa de São Paulo. Você me falou, você conhece o Ney Everton? Eu falei, meu, quem é Ney Everton? Que é o moleque da base. E aí eu falei, porra. E aí cara, um monte de gente vai ficar vendo YouTube e tal, vendo lá de São Paulo. Aí a gente vai gravar com o São Nonato também esse programa, o São Nonato que é meu sogro aqui. Mesma coisa, fui lá em Jundiaí, tava lá assistindo YouTube, vendo as coisas de São Paulo, falei, pô, e tem muito, assim, nada contra os trabalhos que todo mundo faz no YouTube aí, cada um tem o seu perfil, mas eu falei, pô, tem muita coisa que não é de Até eu qualidade, né? falei pra você, né? Você falou, pô, tem muita coisa Tem ruim, muita né? coisa ruim. E aí eu falei, puta, é uma coisa que eu gosto pra caramba, né? Falar de São Paulo é uma coisa que a gente faz no dia a dia nosso, né? Coisa do nosso cotidiano, a gente trocar ideia de futebol e tal. E aí eu falei, pô, por que eu não fazia? E aí eu criei o perfil no Instagram no primeiro momento. Foi aquele dia lá que eu falei, vamos ver qual é que é. Ainda a Renata tava em casa. Aí eu criei, vai fazer um ano, inclusive, nessa semana aqui. O dia que estiver passando o programa é o dia que a gente faz um ano no canal no Instagram. E aí começou a andar, até que chegou um dia lá que eu falei, puta, será que dá pra fazer o canal do YouTube? Aí já tinha voltado a trabalhar, tava naquele negócio de conciliar as coisas. Aí eu falei, não, vou tentar fazer. E aí, puta, tamo indo aí. Hoje nós estamos estreando e nós vamos poder registrar isso daqui aqui. Então, te agradecer já não só por eu ser São Paulino, mas também esse canal aqui só existe por conta sua, do São Renato, da Renata, de toda a família aqui que tá, inclusive, na produção. Então, deixar já o agradecimento para todo mundo. E todo mundo já sabe, eu sou São Paulino muito por sua causa, mas foi genético, não tem muito o que fazer. Mas como que você se tornou São Paulino? Queria que você contasse essa história aí para todo mundo. Um negócio interessante, meu. Eu, em 57, lá no interior, né, só tinha uma televisão na vila. E o senhor até chamava Valdemar. E antigamente transmitia o jogo pela Record, direto, tá? Então estava passando Preto e branco. Hein? preto e branco, passando São Paulo e Corinthians, decisão de título, Paulista? paulista. O Corinthians vinha como campeão direto. 54, Pelé nem existia. foi o quarto centenário, né, de São Paulo. Pelé ainda não tava no Santos ainda. Não estava não.
Tá, Pelé, sim, pai. não, o Pelé começou mesmo em 58, Adão. 50, não, tava sim. 57, ele não tava Tava, jogando. ele tava Tava começando, começando. tava começando, tava sim. E, e todo mundo, a maioria ali estava torcendo pro Corinthians. E o seu Valdemar era São Paulino. Eu falei assim, não, eu vou torcer pro São Paulo, né? Porque eu já gostei da camisa também, apesar que antigamente o Corinthians jogava de riscado e o São Paulo entrou com a horizontal, camisa número 1, né? Essa aí que você tá. Então eu comecei, e dali São Virou paixão Paulino à primeira direto. vista. Então o seu Valdemar é culpado de nós estar aqui hoje, né? Ah, também, também. Eu não, Coitado, que ele esteja em bom lugar hoje. com certeza ele tá vendo nós aqui hoje. Tá. Quem não sabe, meu pai é de São João da Boa Vista, veio do interior, né? Conhece aí, você tá falando 73. 73, ele veio pra cá. Outra coisa interessante também. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar na Casa Verde. E lá, os meus primos pegou e falou assim, ah, vamos com som aí, né? A gente não tinha dinheiro, Durango pra caramba. Aí falou assim, a primeira som que apareceu lá, tipo assim, essas, meia favela. A turma antigamente chamava maloca. E entramos ali. Ali o meu primo falou para mim, ó, daqui um pouquinho o Serginho tá aí. Eu falei, você tá brincando, pô, é brincadeira. Eu falei, tá, você vai ver. Ele tinha feito, acho que dois gols contra o São Caetano, que era Serginho já antigamente, era o Serginho. Já. era o Serginho. Serginho Chulapa, né? Mas ele já era famoso já no São Paulo. Não, não era Ah, não. não? Ele estava começando. O Serginho é da minha idade, pô. Se não for mais Deixa novo eu que eu. só falar que tem bastante gente nova, pai, aqui. Serginho Chulapa, que é o maior artilheiro da história de São Paulo, né? Exatamente. E ele jogou nos anos 70 e nos anos 80, né? Então, eu cheguei em São Paulo em 73. Ele é um dos primeiros jogos que ele fez para São Paulo. Ele era juvenil, então, ainda nessa época. Estava passando por profissional. Legal. Então, ele fez dois gols. Dali um pouco, a gente estava ali e tal. Chegou o Serginho lá. Eu falei assim, é ele mesmo, né? Um negão alto, sabe? Começando aí. Magrão. Tinha começado. Até os caras ofereceram bebida para ele, não bebeu nada. Ele tava Tal. aguardando pra agora, porque agora. Depois ele tomou todas. E Serginho. ele pegou, até estava dando autógrafo lá, e tinha feito dois gols. Acabou de E começar a carreira. começando a carreira. Muito Foi legal. assim, eu, São Paulino doente que era, né? Nossa. Era, né? Não é, não. Não, eu sou ainda. Não, você fala que não é, né? Mas é um dos mais Não, fanáticos que tem. antigamente era mais. Ah, Hoje, hoje eu a sou paixão que a mais. gente tem pelo São Mas, Paulo, eu acho que ela é eterna, não vai tirar. E a primeira lembrança que eu tenho de São Paulo, pai, que eu tenho na minha recordação é o São Paulo campeão paulista em 88. Com o gol do Bobô contra o São José. Eu tinha 5, 6 anos naquela época. É a primeira. parece que a gente estava na casa do vovô. É, eu lembro disso, assim, a primeira lembrança que eu tenho de São Paulo é essa. A sua deve ser essa daí, então, quando você estava na casa do seu Valdemar lá, É, em São então, João. eu estava na casa do São Paulo, né? Em 88 foi. Eu lembro assim, ó, lances bem que eu lembro de relance, assim, que aí depois, com 7, 8 anos, aí eu vou lembrar bem já. Mas eu lembro do São Paulo, esse campeonato aí paulista, lembro do São Paulo perder pro Vasco, você lembra a final do Campeonato Foi Brasileiro, gol do Sorato. o gol do Foi a Sorato. primeira, acho que grande decepção ali minha como criança. Depois eu lembro da gente voltando de São João, uma vez São Paulo e Corinthians, final do Campeonato Brasileiro também. São Paulo perdeu de 1-0 o gol do Panzinho. Não sei se você lembra desse jogo aí. A gente tava lá na Praça do Correio, voltando pra casa. O Panzinho fez 1-0. E aí, depois vem a- os anos áureos do São Paulo, né? Que aí vem 91, 92, 93. E qual que é a primeira. Esse primeiro jogo é o jogo que você lembra, né? Que é São Paulo e Corinthians aí, quando você tinha 5 anos, que você falou. E depois, que me marcou também pra caramba, foi quando eu vim para Campinas
Nós, Que esse é o primeiro jogo que você vai no estádio, de verdade. não, quer dizer, tipo assim, é, profissional, é, Como é que você viu o São Paulo jogar no estádio, Fred? assim, É esse jogo aí. então Conta aí eu essa fui, história aí pra mim. então, 85, né? Aliás, 65, 67. 67 foi esse jogo. Guarani e São Paulo. Então tinha um senhor lá, até aqui, meu xará, chamava Romildo Difícil também. achar outro Romildo. Isso daí você conta Então, essa história pra nós. ele era eletricista. Ele falou assim, ó, vamos para ver o jogo de São Paulo e Guarani. Isso aí a gente planejou já, tipo, 10 dias antes, 15 dias antes. Ah, vamos. Eu peguei o dinheiro, né? Todo mundo chegou no pagamento, guardou uma Tinha graninha. quantos anos aí, Pedro? Ah, tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos. E eu fui ver São Paulo e Guarani lá. O Guarani tinha um timão, né? Caramba. Ah, o Guarani naquela época lá disputava com os times grandes aqui de São Paulo. Ah, De volta e volta. sim. O Santos dançava lá, Palmeiras. Era um timão. E eu fui. São Paulo ganhou de 3-1. Ganhou 3x1. 3-1. Estreou E com o São vitória. Paulo, eu falo assim, sei o time do São Paulo todinho. Desse jogo aí? É. Fala aí pra nós. Picasso, que era o goleiro. Renato, lateral direito. Jurandir, Beck. Roberto Dias, que é um monstro do São Paulo. Quarto zagueiro. E Edilson. Meio de campo, Lorival e Neném. Ataque, Walter, Djair, Adilson e Paraná. Timão. Pra você aí, viu, molecada, que acha que o São Paulo começou agora, E que o, tem o Luciano, tá e aí, ó. o São Paulo, nesse campeonato, foi vice-campeão. Que o Santos foi campeão. É, mas aí era o Santos do Pelé, né? O Pelé, Coutinho. Ah, e aí, falando do Pelé, vamos contar a história pros caras aí, porque os caras não sabem essa Então, história os aí, né? caras não sabem. Eu também não sabia, vou Você confessar que eu pega, não sabia. você Mas conta aí. pega, você pega, deve ter no. Não, tem. A gente vai colocar essa evidência, inclusive. Eu fui procurar nos arquivos aí e a história Isso é aí, verdadeira. isso aí, eu não sei o ano exato, Eu mas acho que é no mil... eu acho que é 64. a gente vai pegar lá e vai colocar a reportagem da 64, época. 62, por aí. E eu estava até assistindo, fui no campo assistir Palmeirinha de São João, e parece que foi 15 de Jaú, não me lembro um outro time lá. O Palmeirinha disputava a segunda divisão. E o São Paulo começou 1-0, 2-0, aí não sei se expulsaram o Pelé. Expulsou. Parece que é o Armando Marques, o juiz. 3-1, 4-1, aí o Santos começou a cair no campo e correu pro vestiário. Essa história é verdadeira aí, torcedor de color. O Santos. Vocês puxam no. A gente vai colocar aqui a evidência aqui para vocês aí na tela. Mas o São Paulo teve um jogo contra o Santos, que o São Paulo começa a golear e tem 2 jogadores expulsos, se eu não me engano. E aí começa um cai-cai, é o Santos do Pelé. E o Santos sai de campo. E o São Paulo foi, como o meu pai disse aí, o único time que colocou o time do Pelé para correr naquela época. História interessante aí. Então, uma coisa que são coisas que marcaram, né? Isso daí é demais. O meu primeiro jogo, não sei se você vai lembrar, você estava comigo, né? Primeira vez que eu fui no estádio, foi São Paulo e Olímpia. O Olímpia é um time da cidade aqui de São Paulo. Ah, sim, foi. Até a mamãe foi também. Acho que não. Cara. Foi, a mamãe foi. Foi sim. Eu acho que não. Mas não. Não foi, não. Foi como todo mundo. Foi o tio, o vô, você. A gente foi todo mundo. São Paulo ganhou de 1-0 aos 45 segundos. Até o Viola estava no Olímpia. O Viola jogava no Olímpia. O Viola meteu a bola na trave ainda. Eu tinha 7 anos. 7? Não. Acho que eu tinha 9 anos. E o Raí fez um gol de falta. O pai colocou com a mão no finzinho do jogo. 1-0 São Paulo contra o Olímpia. Esse jogo aí é inesquecível também. Nunca deixei de lembrar. E qual que é o maior jogo que você viu do São Paulo dentro do estádio, assim, que você lembra? Vou te falar o meu aí enquanto você pensa.
Eu assisti Ah, bastante jogo, né? Quer falar? Adalto, eu assisti o São Paulo e essa época o São Paulo foi campeão brasileiro, o primeiro campeonato. E foi eu e o teu tio Romeu, nós assistimos lá no Morumbi, no campo, né? Acho que tinha mais de 100 mil pessoas. São Paulo e Grêmio. São Paulo ganhou de 3-1. O goleiro do Grêmio, eu nem me lembro. Manga? Não, não era um Manga, não. Era um cara é, de fora também. Eu não me lembro. Pô. Eu sei que jogava o Anchieta. Anchieta jogava. Zequinha era o ponta direita do Grêmio. Éder jogava na ponta esquerda. É, um time, um É um time. timão, timão, timão. E o São Paulo é 77? 77. Que é o time que vai na final 77. contra o Atlético, né? São Paulo é campeão 77. contra o Atlético. É. O maior jogo que eu lembro, assim, no estádio que eu fui, acho que foi São Paulo e Palmeiras em 2005. E a gente eliminou os porcos, inclusive. Lá foi 2-0, gol do Rogério e um gol do Cicinho. E fora, o Morumbi também estava lotado, o São Paulo foi campeão da Libertadores aquele ano. E eu fui em todos os jogos, menos na final contra o Atlético, eu não consegui ingresso. Então, eu não fui, né? Nesse Não, não jogo. foi. Esses jogos eram à noite, lá lembra, que era difícil pra caramba pra gente ir e tal. Era um feriado, inclusive nessa época do ano aqui, de Corpus Christi e tal. O São Paulo eliminou o Palmeiras, é o jogo mais emblemático. Já tem ido em bastante jogos. Esse daí é um jogo que eu lembro bastante, assim, porque foi um clássico que tirou o Palmeiras na frente. E qual que é o maior jogo da história do São Paulo, você acha? Eu ontem, não sei se, acho que você falou que não viu ainda, né? O meu jogo, o maior jogo que eu acho da história do São Paulo é São Paulo e Barcelona. Não sei se você Ah, lembra com sim, detalhes eu, desse dia aí, eu mas também é um dia bem concordo. marcante na minha Eu vida. concordo com você. Mais que o Liverpool. Não, mais que o Liverpool, mais que o Milan. Para mim, Porque é cronológico, assim. Acho que o Barcelona é o momento mais marcante da história do São Paulo, porque o São Paulo entra no cenário mundial. É um jogo de virada, né? Aquele e time o do. Barcelona Era era um timão o time do o Barcelona. esquadrão da. Só no Romário que não jogou naquele jogo, mas os caras jogaram completo. Tanto que o Guardiola fala isso até hoje, né? Que é o melhor time que ele enfrentou na vida. Pra mim, é o melhor time que eu vi jogar na história. Ah, que tinha aquele italiano lá que jogava no centroavante do Barcelona, né? Ou eu não lembro, eu jogava o Stoichkov, né, foi ele que fez o gol ainda, o búlgaro, lembra? O Foi- gol foi ele rola a bola embaixo no ângulo do Zé sem chance. Comecinho do jogo, se o Barcelona abriu o placar. Mas eu lembro que porque era um dia que o jogo foi de madrugada, não sei. Foi, Eu fui dormir e você me acordou para assistir. Eram umas 2 horas. Passava na Bandeirantes, era o Luciano do Vale que narrava, e tinha todo aquele esquema foi. que ele ficava no bar lá, no Sport Vale e tal. Eu lembro muito dos detalhes, assim. A TAM, né, tá patrocinando São Era a Paulo. TAM já. A Porque o São TAM, Paulo foi, acho que, campeão com a IBF, e depois a TAM entrou já exato. e ficou. E aí o Barcelona começa o jogo ganhando, aí fala, puta que pariu, que merda, não sei o quê. Aí o Miller empata, o Raí empata aquele gol de barriga, que o Miller faz a bola cruzada, e depois aí E aquele depois aquele golaço do gol. Raí lá, pra Nossa. mim, Pra mim era um dos melhores goleiros que tinha no mundo. que era o Zubizarreta também, que Era era o goleiro bizarro. do Barcelona. Esse jogo, pra mim, é o maior jogo da história do São Paulo, de longe. Aquele holandês que jogava no O Barcelona, Koeman era Roma, o jogava zagueiro. Não, era um timaço o time do Barcelona. São Paulo é que aquele time do São Paulo é que hoje a gente tem o futebol de hoje é totalmente diferente, né? O Sul-Americano não consegue ter um décimo do que aquele time do São Paulo tinha de conseguir chegar lá na Europa. Quantas vezes a gente viu o São Paulo bater na cara dos europeus, Real Madrid, Barcelona? Não, e outra É, coisa, Adalto. Ele foi lá naquele. Tereza Herrera ganhou. então, ganhava, não é que ganhava, enfiava um saco, né? É, Era ganhou de goleado, o todo. São Paulo goleava todo o jogo. Real Madrid ganhou. Mano, aquela época de 90, 91, 92, 93, sabe, o São Paulo é um esquadrão. É o melhor time que eu vi jogar na história do futebol. Os caras podem falar aí do Barcelona, do Messi, cara. Pra mim é o melhor time que eu vi jogar na história. Eu acho que dificilmente a gente vai ver de novo o São Paulo daqui. E esse time também é um time que causou a minha maior decepção. Não sei se você concorda também. E aquela Libertadores de 94 contra o Vélez, que tinha, era tudo pra gente Nossa, ganhar. aqui, né? Palinha Aqui, bateu aquele aqui. pênalti e o Chilaver pegou. O São Paulo jogou melhor que o Vélez o jogo inteiro. Foi sofrido, Libertadores, né? 94. foi.
Era pro São Paulo ser tricampeão. Campeão. São Paulo, inclusive, que é o único time que chegou a 3 finais de Libertadores seguidas, né? Não, São Paulo, em matéria de Libertadores, São Paulo é um dos times que título mais internacional. chegou na semifinal de Libertadores, foi o São Não, Paulo. título internacional. São Paulo perdeu umas 3 Libertadores seguidas, assim, Eu como lembro. vice-campeão. O que eu O vi. Zé Carlos Serrão errou um pênalti também. Pedro Rocha chegou em final de Libertadores, viu? Chegou, Pedro Rocha. O que eu lembro, o São Paulo perdeu 2, né? Que eu lembro. 94 e 2006. Então, O mas, Rogério- não, mas antes também já tinha perdido. Já tinha. Antes do São Paulo ser campeão. Se não me engano, o São Paulo chegou em 6 finais de Libertadores. Ganhou 3 e perdeu 3. Aí tem tem essa anterior aí, que é a do time do Pedro Rocha, aí, que é mais antiga. E, pô, estamos falando aqui do passado, tal, que é glorioso demais, mas hoje em dia nós estamos passando um sufoco, então faz 10 anos aí que pariu. O que você tem visto dessa temporada atual? O que você tá achando do time esse ano aqui? A gente passou uma dificuldade muito grande no começo com o Rogério, né? O Rogério encaixou o time no começo do ano, mas a chegada do Dorival aí deu uma ajeitada, então deu uma esperança aí que o time vai melhorar. Mas o que você tem visto aí, Cê? Adalto, eu acho que o futebol é fácil, sabe? Tem vezes que o técnico coloca qualquer um lá, dá certo. O outro não dá. São Paulo estava ajeitando o time. Dali um pouquinho começou a machucar muitos jogadores. Mas, assim, O departamento médico de São Paulo tá fraco, você entendeu? é fácil, Então, isso é fato. então tudo isso aí prejudica. Todo mundo sabe aqui o quanto que eu sou fã do Rogério, meu pai também é fã do Rogério pra Nossa. caramba, né? Não só como jogador, até como técnico, a gente acha que ele tem grandes condições aí de ser um treinador talvez no futuro, mas tem alguns pontos que ele precisa melhorar, que Ele é vai fato. ser top ainda. Ele precisa, e principalmente essa questão de gestão de pessoas, ele precisa melhorar, né? Porque se ele continuar toda sim. vez batendo do jeito que ele bate, ele não vai conseguir ter resultado. Mas tem 2 pontos importantes que eu acho que o Rogério. Eu concordo com você que teve a questão de Departamento médico de São Paulo. ter perdido muitos jogadores no começo. Perdeu jogadores pra caramba. O departamento médico de São Paulo não funciona, é fato. Isso daí, né? Demora muito para recuperar jogador. Mas tem 2 caras que não jogavam com ele que mudaram o time de São Paulo com o Dorival. Não sei se você concorda. Um deles para mim é o Gabriel Neves, que o Rogério mandou contratar e não usava. Não sei por qual motivo. Teve toda aquela. Assim, o São Paulo tem um amadorismo assim, gigantesco, né? Que não, é o que eu tenho falado bastante no canal. Né? Já te falei isso algumas vezes também. O problema do São Paulo, ele transcende o campo por conta da questão da gestão, administrativa, enfim. Eu nem quero ficar falando muito aqui. Acho que é um dia tão especial que eu não vou ficar falando mal desses caras aí que estão lá há muito tempo. Mas o São Paulo contratou um monte de estrangeiro no começo do ano, não podia jogar. Aí o Gabriel Neves ficou fora, gastou-se quase 20 milhões de reais na contratação do Gabriel Neves e ele não usava o Gabriel Neves. E para mim o Gabriel Neves é um dos principais jogadores aí dessa era Dorival. E outro jogador era o Marcos Paulo, que ele brigou no final lá. E é um cara que vem quebrado linha, é um dos poucos ali que fazem um negócio diferente. Então, para mim, esse ponto do Rogério tem que ficar na conta dele. Acho que não tem como tirar um pouco Você concorda com isso? Sim. Tô de acordo, sim. E quem que você acha aí desse time? Eu acho que você vai falar, eu sei qual que é a resposta aqui, mas quem que para você é o cara do time esse ano aqui, tem sido desse time atual? Bom, revelação é o Beraldo, né? Esse tá jogando Isso muito. aí joga muito. Isso aí não vai embora. Isso aí Eu também acho. Essa janela aqui eu acho que ele já E vai jogar no primeiro escalão da Europa. Não, e vai ser barato. Você vai ver. Também acho. Mas aí aí é o que a gente fala E o Caleri, né? Vocês estão falando também que o Cruz Azul do México vai levar. Não duvido. O Caleri eu acho que não vai embora. Acho que o Caleri voltaria. Ele só sai de São Paulo pro Boca se ele tiver que voltar, porque ele é torcedor do Boca, né? Mas eu acho que do São Paulo dificilmente sai. O Caleri é o maior salário do São Paulo hoje, inclusive. Então, o Beraldo como revelação e o Caleri, né? O Caleri eu não sei se você concorda. bola pra Pra mim, o destaque do ano, não tô falando que é o melhor jogador. O melhor jogador pra mim é o Caleri de longe. Né? Ele é a cara desse time do São Paulo aí, jogador raçudo. Ele não é limitado tecnicamente, né? Eu não acho ele também grosso, como todo mundo fala, eu acho ele bom jogador. Mas ele tem muito mais a força física do que a questão técnica em si.
Mas é diferente. Para mim, tá entre os 3 ou 5 melhores centroavantes do Brasil hoje, com certeza. Mas para mim, o destaque da temporada tem sido o Rafael. Tá? Para mim, é uma Ah, sim, também. grata surpresa. Parece que o São Paulo acertou, né? Depois da era Rogério aí, me É. parece ser o cara mais seguro desde que chegou ao gol do São Paulo, né? O Caleri ficou muito tempo fora, inclusive acho que isso contribuiu para o Rogério não ter o time, né? Porque ele achou o Galopo de centroavante lá, mas o Galopo machucou depois lá, Então, foi lá jogar no Chiqueiro, né? Jogou no Chiqueiro, então, estourou a porra aquele do. campo do Palmeiras lá arrebentou com o time do São Paulo. É campo sintético, né? É, Geralmente, né? Ele estourou o Ferrarese e estourou o Galopo em menos exatamente, de pô. 3 meses. Né? E o Rafael, para mim, e eu fui contrário à vinda do Rafael por questões financeiras, né? Porque o Rafael vem ganhando 500 mil por mês também, não vem com salário baixo. Mas tem, para mim, feito Ah, fez a diferença. Tem é o que eu feito. falo, né? A gente tem um goleiro que for regular já é bom, mas ele tem feito jogos que ele ganhou o jogo, né? Ah, hoje. Apesar dele ter falhado contra o Grêmio aí recentemente, mas ele tem feito boas partidas e para mim ele é o maior destaque da história aí, da história não, da fase atual do São Paulo. Vamos falar da história aí, pai, que eu quero saber, você tem aí qual é o seu São Paulo de todos os tempos? Ah, é a época do Cafu, né? Não, mas vamos lá falar aí 1 a 1. Eu vou falar o meu, você vai falando o seu. Goleiro, quem que você acha o goleiro, o maior goleiro da história? Ah, o goleiro é o Rogério. O meu também é o Rogério, mas a gente tem que deixar uma menção honrosa ao Zete, né? Lateral direito, o Vitor. Então, nós vamos ter uma discussão aqui, porque aí, bom, pra, Olhou o também Cafu, a né? molecada, então, pra molecada, a molecada não sabe disso aí. O Cafu jogou Então, o Mundial de 92 de ponta direita, ele não jogou exatamente. ele Foi. jogou, o Vitor jogou era o Vitor o lateral, mas o Cafu acho que é o maior lateral da história de São Paulo. Eu concordo. Ah, sim. O Vitor é talvez. O Vitor. O Vitor é extremamente vencedor, né? Ele ganhou. É o brasileiro que ganhou mais Libertadores na história. Mas o Cafu, eu acho que o Cafu foi mais jogador que o Vitor ainda. Mas menção honrosa também ao Vitor. Quem que são os seus dois zagueiros? Só que Oscar e Dario Pereira. Então eu não vi. Eu vou fazer a escalação do que eu vi jogar. Né? Eu não vi o Oscar e o Dario Pereira jogar. Vi o Dario Pereira bem no finalzinho, então, mas não lembro. Pra mim, o melhor zagueiro, tecnicamente, que o São Paulo teve na história de 82 pra cá, né? O O de Valber. Valber. Pra mim é o Valber. Jogava muito Não, também. o Valber. E aí, eu vou colocar o Lugano aqui como outro zagueiro, porque o Lugano tem uma questão mística lá, folclórica, né? Não, tecnicamente é longe. O Antônio Carlos Zago, por exemplo, jogou mais que ele. Até o próprio Junior Baiano, acho que jogou mais que o Lugano. Mas o Lugano é histórico, né? Ele tem uma. Garra, né? Exato. Raça. 2005 a gente não tinha time para ser campeão do Raça mundo pura. e o Lugano tava lá, sabe? Não tem que falar. E o lateral esquerdo? Você viu um monte. Lateral esquerdo. Bom, o que eu vi jogar, Dalton, sim. Serginho. Serginho? Na Serginho também acho. É o meu segundo. Serginho. O meu é o Leonardo. Ah, mas o Leonardo jogou No de Mundial ponta. de 93 ele jogou de Então, 10 no jogou de lugar do ponta. Raí. Mas ele jogou Jogou de ponta, ele é lateral. jogou de meia. Jogou de meia esquerda, né? Eu De lembro dele meia jogar de meia esquerda esquerda. em 93, na final contra o Milan. Amador. Mas ele jogou de lateral, né? Eu acho que sim, tecnicamente. O Serginho também, pra mim, é o segundo desse bolo todo aí. A gente esqueceu também do lateral direito, também o Cicinho tá na minha lista ali dos 3 Ah, primeiros. então, quer Jogou dizer, muito também. se for assim, por exemplo, que eu vi assim, o Roberto Dias jogou mais que o Dario Pereira. Mas aquele tempo o São Paulo não ganhava nada, Mas aí, entendeu? então, o Mas é o título cara marca jogar. muito, né? É, Os títulos marcam muito, né? Ele sim. tira. Quem que é o seu Muito primeiro forte. volante? Primeiro volante. Chicão. Chicão? Eu não vi o Chicão jogando. O meu vai ser o Mineiro, porque pra mim é o melhor que eu vi jogar. E o meia direita ali, o 8. O meu vai ser no 4-4-2. Se você quiser mudar aí depois, você pensa. E meu 8 já tá dado também, é Toninho Cerezo. Também, né? Também. Jogou muito, né? 92, Também. 93, ele jogou muito. Aí o meio de campo ainda, o meia esquerda.
Pra mim é o Raí, eu não sei se o seu é o Raí também. Ah, sim. 10 é o Raí. Aí, tá. Raí e Palinha, pra mim, são os dois caras completamente de campo. É. Você viu o Pedro Rocha jogar, eu não vi. Eu vi o Pedro Rocha, mas que nem você falou, Adalto, É o que título, né? marca É o título. é o título, né? É igual tem um Título cara que marca. ninguém lembra dele, um lateral esquerdo. Mas o Ronaldo Luiz jogou muito no São Paulo. Jogou muito. Ele tirou lá no Mundial, ele tirou Enquanto o Barcelona ele tirou a bola em cima da em linha. cima da linha. O São Paulo tava empatando 1-1 ainda. Então, eu vi o Gilberto Sorriso jogar no São Paulo. Bom pra caramba também. Foi jogar no Santos. Ah, eu vi vários. O lateral esquerdo tinha o Gilberto Sorriso. Eu vi o Edilson, que jogou nos anos 60. Vários. E essa dupla de ataque, quem que é? O 9 eu acho que eu sei quem é, mas não vou falar. Miller, né? Ah, o Miller o meu é Miller e o centroavante, quem que é? Palinha, né? Não, o Palinha jogava no meio, né? Aí O 9. ele chegou a jogar. Não, mas quem é? São Paulo não tinha um centroavante naquele time de 92, 93, né? Jogava num esquema de rodízio ali. O centroavante, o meu centroavante de todos os tempos é o Luiz Fabiano, mas o seu não deve ser. O seu, Ah, não, eu não. você viu o Careca, viu Ah, sim, Serginho. Careca jogava muito. Careca, pra O mim. Careca é o 9. O Serginho jogava pra dentro a bola, mas matéria de Técnica é o Careca. técnica e fazer gol bonito é o Careca. Eu tenho uma menção honrosa aqui de centroavante, jogou muito menos tempo no São Paulo, ganhou poucos títulos também, não só acho que o Campeonato Paulista, se não me engano. É o França que jogava muita bola também. Nossa, jogava muito Mas também. não dá pra colocar ele no time de todos os tempos. O Luiz Fabiano jogou mais O tempo no São Paulo. Muricy jogou pra caramba. No meio, né? O Muricy jogava muita bola. O Muricy tava cotado para ir para a seleção, pô. Ele e o Zico. Ah, Ele jogava na mesma posição do o Muricy Zico. foi campeão brasileiro, não foi? 77? Não chegou, acho. Não. Ele tava machucado. Ah, mas ele jogava naquele time. Jogava. Era o mesmo time Ele que foi o... campeão em 75, né? 75 ele foi campeão e depois ele machucou. O pessoal fala que ele jogava muito. E o técnico? Ah, Tele, né? Tele, né? Ah, não tem. Tele. O Tele pra gente. Tele e Zé Poi. Pra mim é os melhores. O Poi eu não vi. Pra mim é o Tele. Assim, acho que o único técnico que eu consigo mencionar aqui. Os outros eu acho que são bem coadjuvantes, assim. Vejo ninguém. Tinha o Vicente Fiola também. Então, que são mais antigos. Né? Teve vários Os técnicos. mesmo Autuori que ganhou o Mundial, eu acho que é técnico normal, mediano. Ele pegou o time montado pelo Cuca, que o Leão depois fez o time jogar e ele chegou só para ser campeão. Não acho ele fenomenal, não. Agora o Tele, sim, o Tele é fora da curva totalmente. E o maior jogador da história de São Paulo, Rogério Ceni. O Rogério. Eu tenho, assim, a minha geração, tem muita gente Raí, né? Tem muita gente falando Raí. Raí é muito também. Ele foi muito. Ele ganhou fundamental, muito títulos. né? Fundamental. Ele jogava muita bola. Jogava. Jogava muita bola. Ele é talvez. Cabeceava, chutava. É que o Rogério tem uma questão mística lá dentro do São Paulo. Jogou muito tempo. Né? Eu gostava de brincar no gol e tudo. O Rogério pra mim é muito diferente. É ídolo, né? É ídolo demais. Mas o Raí pra mim, cara, eu tava falando pra você ontem, eu fui gravar o programa que vai falar dos gols históricos e tal. E eu gravei ontem o primeiro com o Raí. E, cara, eu vi o gol do Raí de falta contra o Barcelona. Eu me emocionei ontem, depois de 30 O cara anos. ficou parado, né? O goleiro ficou parado. Ele fez vários, tem vários gols dele. É que esse daí é emblemático contra o Barcelona, contra o título. É igual aquela falta que o Éder bateu na seleção. Aquela curva. Que tava aquele goleiro lá, o melhor goleiro do mundo que tinha no. Foi contra a Rússia esse jogo, não foi? Não, contra a Itália. Uma vez eu lembro sim desse jogo aí. O cara ficou parado, estático assim no lugar, a bola. O Raí tinha vários jogos que ele resolvia dessa forma. E a bola parada ali, ele conseguia colocar no lugar. Mas coisa do Rogério. O Rogério também batia falta pra caramba. Demais. Pô, pai, puta, demais aqui o papo. Pra você, torcedor tricolor aí,
e queria saber um pouquinho de história. Tá aqui, ó, um monte de história que a gente tem. Tem muitas outras que a gente vai contar aqui. Meu pai vai ser figura aí presente sempre aqui no canal pra gente trocar ideia de futebol. Queria te agradecer muito aí. Sou São Paulino desde 5 anos, né, Adalto? Ah, não, pô, 5 anos. então, aí eu ganho de você, porque eu sou desde que eu nasci. Então, Então, 50, você perdeu 5 anos, né? 57, eu sou de 52. Ah, mas ó, eu vou falar. Meu pai, ele é resistente a algumas coisas. Ele fala que ele. Não, porque eu gosto de futebol tanto, não sei o quê. Mas é mentira. Ele é fanático ao extremo. Conhece muito do São Paulo aí. Muito. Gosta pra caramba de futebol como um todo, não só. Gosta de assistir jogo, né? Chega na casa dele, tá sempre vendo futebol lá. E, pô, é um prazerzaço a gente registrar isso aqui, pai. Pra mim é um Prazer é meu. prazer, pô, a gente conseguir fazer um negócio desse hoje aí. Tecnologia veio para ajudar em muitas coisas, uma delas é essa, que a gente conseguir estar aqui. Desculpa, a gente não tá acostumado. Que é isso, mas- pô, foi legal pra caramba acho aqui. E nós vamos vir fazer várias vezes aqui, esse é só o primeiro de muitos que vão ter aí. Te agradecer muito por você ter topado fazer aqui, Obrigado. você ter vindo aqui, contar a sua história pra gente. Te agradecer por tudo que você fez, cara. Não vou nem ficar aqui. Para mim é um dia muito especial poder registrar tudo isso aqui. Isso aqui vai ficar para sempre aí para todo mundo ver. Então, te agradecer muito por ter estar aqui, falar que eu te amo bastante. E você sempre é muito bem-vindo aqui. Obrigado, filho. Nós. Porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo. Tchau.